Tudo bem com você? Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Estamos aqui mais uma vez para um momento de palavra de esperança, observando aí alguns textos da palavra de Deus, trazendo algo de especial, de edificação, de fortalecimento para as nossas vidas. Eu sou o pastor Fernando Arrabal, você está no programa Palavra de Esperança. Agradecemos aí as páginas de Olho em Sumidouro e Sumidouro de Verdade, que tem apresentado aí esse conteúdo para você. E eu já convido você também para acessar o meu canal no YouTube, Fernando Arrabal. Lá você vai encontrar outros vários estudos muito interessantes também. E vamos lá, hoje eu quero trazer uma palavra ou conversar com vocês sobre um assunto e de uma forma muito interessante, porque a Bíblia ela usa muito da simbologia para apresentar realidades espirituais para a nossa vida. E essa linguagem simbólica da Bíblia, ela tem um propósito didático, um propósito de nos levar a conhecer algo espiritual ou a entendermos algo espiritual de uma maneira mais prática, de uma maneira mais fácil, utilizando algo que nós conhecemos, que nós já vimos, mesmo que não pessoalmente, mas através dos meios de comunicação nós já vimos e aprendemos sobre esse assunto, então fica mais fácil da gente entender. E hoje eu quero tratar com você de um assunto muito interessante, que é o deserto, né? A Bíblia, até mesmo pela região geográfica em que a Bíblia foi escrita, há muitos desertos. E nós vamos ver vários personagens vivendo em meio ao deserto, e isso tem uma função didática na parte simbólica para nós, de nós entendermos até mesmo algo acerca da nossa vida. Eu poderia perguntar para você hoje: você já viveu um deserto na sua vida? Vou te explicar. Quando nós falamos um deserto na vida, nós estamos falando de períodos muito difíceis, muito complicados na nossa vida, até porque o nosso conhecimento normal de deserto, ele nos leva a entender que o deserto ele é um lugar de extremos. Durante o dia, por exemplo, o deserto ele é muito quente, mas à noite o deserto é muito frio, muito gelado. O deserto ele é um lugar escasso, é um lugar que você não tem provisão, você não tem como se alimentar. O deserto ele é um lugar cansativo, um lugar que vai minando as suas forças. Também é um lugar ermo, um lugar vazio. E por ser um lugar ermo, por ser um lugar vazio, ele é um lugar de solidão, um lugar solitário, né? Porque você está no deserto, isso significa que você está sozinho. E como nós estamos numa linguagem, utilizando hoje de uma linguagem simbólica, eu quero falar sobre o seu deserto. E quando eu falo solitário no deserto, é impressionante que nós podemos estar no meio de tantas pessoas, às vezes no meio de tantas pessoas da nossa família, às vezes no meio de tantas pessoas no nosso trabalho, nosso lugar de convívio, e mesmo assim nós estarmos vivendo
um deserto de solidão, porque você estar num lugar onde tem muitas pessoas, isso não quer dizer que você não esteja vivendo um período de solidão na sua vida. O deserto é este lugar de solidão, lugar de escassez, lugar que nos causa dor. Então, tudo aquilo que te causa dor emocional, física, pode ser o seu deserto. E eu quero aproveitar para destacar que o deserto é um lugar de lágrimas. É um lugar onde nós choramos muito. E é interessante deixar aqui algo para você. Primeiro, quando eu falo de deserto, ou você já passou pelo deserto, ou você está no deserto agora, nesse momento que eu estou te falando, ou então você ainda vai passar pelo deserto. De uma coisa é certa, não há como nós fugirmos dos desertos da nossa vida. Em algum momento nós vamos nos encontrar num deserto, vamos nos deparar com o deserto da vida. E se você ficar comigo até o final, você vai entender sobre o seu deserto, você vai entender como é que você vai passar por esse deserto e você vai entender também o que pode acontecer com você no final do deserto. É muito interessante, muito legal, por isso eu já te convido a você ficar comigo até o final para você ser edificado. Eu falei aqui que ou você vai estar, ou você já passou, ou você vai passar pelo deserto. Mas algo interessante também é que o deserto foi o começo da vitória de vários personagens da Bíblia. Vários personagens bíblicos, a trajetória deles, a trajetória de sucesso, a trajetória de vitória deles começou no deserto. E você vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque como nós vamos falar hoje aqui de história bíblica, talvez eu tenha que ser um pouquinho mais minucioso para explicar, porque nem todos têm um contato íntimo com a história da Bíblia. Então vamos lá, falando sobre aí os começos de sucesso da Bíblia. A Bíblia nos conta, por exemplo, a história de José, um hebreu que vivia num lugar, né, de desertos, lugar de dificuldade, e que ele foi levantado como governador do Egito, que era a maior potência mundial da época. Mas como uma pessoa tão simples chegou lá? É muito interessante a história dele, porque ele foi jogado pelos seus irmãos numa cova, onde? No deserto. No deserto ele foi jogado numa cova e, para não ser morto, ele foi vendido como escravo e foi para o Egito, e lá ele foi vendido novamente como escravo para um homem chamado Potifar. Muitas coisas aconteceram ali na vida dele, que não dá tempo para a gente ficar contando tudo, senão vai ficar muito extenso, mas o interessante é saber que por causa dessa escravidão dele e também por conta de um assédio sexual, onde ele não cedeu àquele assédio, ele foi lançado na prisão. E na prisão havia também dois servos de Faraó que estavam ali, e aqueles homens, um era copeiro e o outro era o padeiro do rei de Faraó. E aí ele tem um sonho, aqueles dois homens têm um sonho muito parecido e contam para José:
José revela o sonho deles e nos sonhos, um teve um final feliz, outro teve um final trágico. E aquele que teve um final feliz voltou para Faraó e Faraó teve também um sonho. E quando Faraó teve esse sonho, aquele copeiro disse para Faraó: olha, eu conheço alguém que pode explicar o seu sonho, revelar o significado do seu sonho. E leva José até Faraó e ele se torna ali o segundo, na autoridade de todo o Egito. Ele virou, por exemplo, o ministro, o primeiro ministro ali do Egito, e tudo isso começou no deserto. Aí eu posso falar também, sem explicar muito, Moisés. A vitória de Moisés começou no deserto, no monte, onde ele viu uma sarça ardente e Deus falou com ele ali. E isso mudou a vida ali de José. Todo mundo conhece a história do rei Davi. O rei Davi, ele começou quando menino, apacentando as ovelhas do seu pai no deserto. E dali por diante, ele foi escolhido por Deus e levantado como rei posteriormente. E também poderia dizer sobre João Batista. João Batista, ele foi o precursor do Senhor Jesus, quer dizer, foi aquele homem que preparou o caminho para o Senhor Jesus começar ali o seu ministério. E sobre João Batista, é interessante que o crescimento dele desde criança, o treinamento dele, o discipulado dele, tudo dele ele aprendeu no deserto. E depois veio do deserto com uma mensagem especial para as pessoas, que preparou ali o caminho do Senhor Jesus. Então, o deserto, embora seja um lugar muito difícil, seja um lugar muito cansativo, seja um lugar de dor, seja um lugar de lágrimas, seja um lugar de tristeza, no fim, o deserto ele pode ser bom para nós. Então nós precisamos entender o deserto e crescer com o deserto. Eu vou trazer aqui coisas muito interessantes sobre o deserto. Por exemplo, quem te leva para o deserto, o que acontece em meio ao deserto da sua vida. Vai ser muito legal agora que eu vou começar aqui a trazer alguns textos bíblicos que ensinam sobre o deserto, e eu gostaria muito que você ficasse comigo para o segundo bloco. Eu vou dar uma pausazinha para tomar uma aguinha e daqui a pouquinho eu volto trazendo o segundo bloco e trazendo aqui coisas muito interessantes para a sua vida sobre o deserto. Fique comigo aí, tá? Não vai embora não, que eu já estou voltando.
Contra o coronavírus, siga o que dizem os especialistas em pandemia. Fique em casa. O que dizem os governantes europeus que estão enfrentando a pandemia. Fique em casa. O que diz o presidente dos Estados Unidos, que antes dizia para todos irem trabalhar. Fique em casa. Siga o que diz a Organização Mundial da Saúde. Fique em casa. A economia, a gente trabalha e recupera. A vida de quem a gente ama, não dá para recuperar. Fique em casa. Voltamos, hein? Estamos aí para o nosso segundo bloco, falando hoje sobre os desertos da vida, uma palavra muito interessante da parte de Deus para nós. Vamos lá, sem mais delongas, quem te leva para o deserto? Vou te falar aqui sobre duas opções. Primeira, vou ler aqui um texto para você de Gênesis capítulo 16, do versículo 7 ao 9, nos diz assim: E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Saraí, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Saraí, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Espera aí que eu vou te explicar. Agar era serva de Saraí, que passou a ser Sara, mulher de Abraão. Era serva dela e ela fugiu de sua senhora para o deserto. O anjo encontra com ela no deserto e diz para ela: de onde você vem? Para onde você está indo? E é até interessante, né? Porque o anjo sabia o nome dela, sabia que ela era serva de Sara e pergunta para ela: da onde você vem, para onde você vai? É claro que o anjo já sabia, mas o anjo queria ouvir da boca dela, e ela diz: eu estou fugindo da minha senhora. E ela fugiu para onde? Para o deserto. E o anjo disse: volta lá, volta para a tua senhora e humilha-se debaixo das mãos dela. Sabe por que o anjo falou isso? Em primeiro lugar, o anjo estava dizendo para ela: o plano, o propósito de Deus com você ainda não acabou naquele lugar. O anjo depois vai falar de bênçãos que ela vai receber lá. Eu não vou ler muito para estender, mas você pode ler o texto em casa depois. E aí é importante destacar que o anjo manda ela voltar para ela ser abençoada por Deus. E aonde que o anjo encontrou com ela? No deserto. E eu pergunto para você: quem é que levou Agar para o deserto? Ela mesma. Ela mesma foi para o deserto com seus próprios pés. Isso quer dizer o quê? Que por muitas vezes eu e você, através das nossas próprias decisões erradas, através de nós escolhermos caminhos errados para nós podemos nos levar a um deserto da vida. É assim que acontece. Por muitas vezes, eu mesmo me coloco nos desertos da minha vida. E aí, o anjo diz: olha, você está aí no deserto, mas volta para a posição que você estava antes. E muitas das vezes, a nossa vitória está em retroceder, em entendermos que nós erramos, em entendermos que nós precisamos nos humilhar, que nós
precisamos voltar atrás. Mas o tema hoje não é esse. O tema principal que eu quero que você fique é: quem levou Agar para o deserto? Ela mesma. Segunda opção: quem pode te levar para o deserto? Deus. O próprio Deus também nos leva para o deserto. E olha só o que a palavra de Deus nos fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 1. Diz assim, ó: então foi conduzido Jesus pelo Espírito, que é o Espírito de Deus, pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Meu Deus, quer dizer que o próprio Espírito Santo de Deus levou Jesus para o deserto para ele ser tentado pelo diabo? Sim. E sabe o que aconteceu? Jesus, depois de jejuar 40 dias, teve fome, e o diabo por 3 vezes tentou a Jesus. E nas 3 vezes que ele tentou a Jesus, Jesus venceu o diabo, venceu ele com a palavra, e aí o inimigo foi envergonhado e o ministério de Jesus cresceu, começou ali com aquela vitória de Jesus sobre o diabo. Então, quando Deus nos leva para o deserto, Ele não nos leva para nós sermos derrotados, não. Ele nos leva para nós sermos vitoriosos, para nós sermos forjados, para nós sermos preparados para algo maior na nossa vida. Então, se você está num deserto e se é Deus que te levou para esse deserto, eu digo para você: permaneça firme, permaneça fiel, que Deus tem propósito grande com você aí nesse deserto que você está passando. Quando você sair desse deserto, algo grandioso de Deus vai acontecer na sua vida. Deus tem propósito com você nesse deserto. E falando em Deus ter propósito com você no deserto, o deserto, ele é um lugar de você servir a Deus, porque geralmente quando nós entramos no deserto, como é um lugar de dor, como é um lugar de tristeza, nós começamos a lamentar: por que eu estou nesse deserto? Deus não gosta de mim, Deus não ouve a minha oração, e nós começamos a pensar em desistir de servir a Deus. Mas Êxodo capítulo 7, versículo 16 nos fala diferente. Diz assim, ó: e lhe dirás: o Senhor Deus dos Hebreus me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Vou repetir: para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Essa conversa é uma conversa de Moisés com o faraó, que pediu ali para o povo de Deus ser liberto da escravidão. Já é uma história pós 400 anos após a história de José, e o povo veio a ficar escravo no Egito, e Moisés, lá naquele episódio da sarça que eu falei no início, foi levantado por Deus como libertador do povo, e foi até Faraó e diz assim, Deus está mandando: liberta, deixa o meu povo ir para o deserto para que me sirva no deserto. Utilizando aqui daquela linguagem simbólica que eu falei para você no início, Deus está falando que os desertos da nossa vida também são lugares para nós servirmos a Ele. Se você está no deserto, não desista de servir a Deus, continue servindo a Deus, continue amando a Deus. Mas só que o deserto ele é um lugar que ele
traz muitas perguntas para a nossa vida. Por exemplo, às vezes nós nos perguntamos: por que eu estou nesse deserto? Eu não mereço estar nesse deserto. Eu não fiz nada para estar nesse deserto. Por que Deus me levou para esse deserto? Eu tenho uma resposta surpreendente para você, que encontra-se em Êxodo capítulo 4, versículo 27, nos diz assim, ó: disse o Senhor a Arão: vai ao deserto ao encontro de Moisés. E ele foi e o encontrou no monte de Deus e beijou-o. Arão era irmão de Moisés, e quando Deus chamou a Moisés, Deus colocou Arão ao lado de Moisés para ajudar Moisés. Moisés já estava no deserto 40 anos. Aí Deus fala o quê? Arão, vai lá no deserto. Vai lá no deserto encontrar com o teu irmão. Vai lá no deserto buscar o teu irmão. Isso quer dizer o quê? Que muitas vezes nós entramos no deserto, Deus nos leva num deserto, não porque nós fizemos alguma coisa ruim, não por nada disso. Às vezes o nosso deserto, Deus nos leva no deserto, não é por nossa causa, mas é por causa de alguém que está lá no deserto. Às vezes Deus me coloca num deserto da vida para eu tirar alguém do deserto, para eu ir lá no deserto, sofrer no deserto, mas trazer alguém que está lá no deserto e que precisa sair do deserto. Arão, ele foi usado por Deus para ir lá no deserto buscar Moisés. De repente você estava na tranquilidade, mas você entrou num deserto, não está entendendo esse deserto da sua vida. Quem sabe Deus não quer te usar para tirar outra pessoa que está no deserto? Preste atenção, olha a sua volta. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito nessa luta que você está passando. Deus tem um propósito nessa dificuldade que você está passando. Agora, o deserto, ele é um lugar que muitas vezes nós pensamos que vamos morrer no deserto. Êxodo 14, 11 nos fala sobre isso. Depois que Moisés tirou o povo do Egito, Faraó perseguiu o povo. Aí olha o que acontece, ó. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? O povo ficou com tanto medo, o povo ficou tão assustado que virou para Moisés e falou: Moisés, não existia catatumba suficiente no Egito para enterrar a gente, não? Você trouxe a gente para o deserto para nós morrermos aqui no deserto, é? É isso que você fez com a gente? Então, por muitas vezes, nós pensamos que vamos morrer no deserto. Nós pensamos que o deserto é o nosso fim. Só que o deserto é o lugar onde nós somos levados para enfrentar aquilo que nós mais temíamos. Aquilo que mais temíamos que acontecesse na nossa vida, nós passamos por isso no deserto. O deserto, ele nos tira da zona de conforto, né? E é impressionante que nós não podemos parar no deserto, nós não podemos desanimar no deserto, devemos seguir em frente no deserto, porque nós vamos sair desse deserto. Mas se você se prostrar, desanimar e parar, aí sim, aí você pode morrer no deserto. Mas se você continuar servindo a Deus, caminhando nesse deserto aí, sabendo, o meu deserto vai passar, eu vou vencer o meu deserto, aí sim, você vai passar. O deserto também é um lugar de ouvir a voz de Deus. Números capítulo 3, versículo 14, nos diz: e falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, dizendo... Não vou falar tudo que Deus falou, porque não dá tempo, né? Mas o interessante é essa frase:
E falou o Senhor a Moisés no deserto. O deserto é lugar de ouvir a voz de Deus. Se você está no deserto, ouça o que Deus está falando ao teu coração. Deus tem algo especial sobre a tua vida aí nesse deserto. Entrega o teu coração para Jesus. Se arrepende, volta-se para Ele, porque Ele tem propósito glorioso na tua vida. E para mim fechar, para finalizar, o deserto ele é lugar de livramento. Olha só, primeiro livro de Samuel, capítulo 23, versículo 14, nos diz: E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif, e Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Muitas das vezes, Deus pode levar para o deserto para proteger. Deus tirou Davi de Jerusalém, levou ele para o deserto para proteger ele de Saul, porque se Davi ficasse em Jerusalém, ele ia morrer, Saul ia matar ele. Mas lá no deserto, Deus protegeu a Davi. E talvez Deus pode estar usando este deserto da tua vida para te proteger, para te abençoar. Aprenda com o teu deserto. Eu também já aprendi com os meus desertos. Venci os meus desertos e estou aqui. E Deus também vai te levar a você vencer o teu deserto. Vamos agradecer por este estudo hoje. Oremos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que falou ao nosso coração. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar a esta vida que está no deserto, que ela possa vencer os desertos da vida na tua presença. Tudo eu entrego nas tuas mãos e te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, foi muito bom estar com você e até a próxima, se Deus quiser.